Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém ou não amém? Amém. Você que nos assiste em casa, seja bem-vindo à Segunda Igreja Batista em Barra do Piraí. E desejamos que a palavra que há de ser ministrada nesta noite alcance muitos corações. Antes da meditação, nós vamos lembrar que no dia 9, sexta-feira, o material para o nosso curso de visão celular estará disponível para aqueles irmãos e irmãs que vão fazer o curso. E a aula vai começar na quinta-feira da semana que vem. Então, sexta-feira, o material disponível. Você tem o acesso, você que se cadastrou, já poderá ver o material. Não é isso, Pedro? Onde é que está o Pedro? Está ali no controle de alguma coisa. Isso mesmo, né? E semana que vem, nós vamos então, na quinta-feira, semana que vem, ter a nossa primeira aula ao vivo, né, online. Eu estou uma expectativa muito grande de que nós sejamos muito enriquecidos, tenhamos o nosso coração aquecido no poder do Espírito Santo para ganharmos pessoas para Jesus. Amém? Quero também pedir que os irmãos continuem orando pela Débora, minha esposa, pela saúde dela e minha, irmãos que estão enfermos, nosso irmão Osinaldo que está hospitalizado, pede orações, e nós contamos com a intercessão dos irmãos. Nessa noite, eu quero trazer uma palavra intitulada Batalhas Antigas na Igreja Moderna. Se você trouxe a sua Bíblia física, papel e tinta, ou se você tem a sua Bíblia virtual, abra, por favor, no texto de Efésios, capítulo 4. Hoje nós vamos meditar por alguns minutos uma mensagem expositiva, ou seja, nós vamos caminhar nos versículos da palavra de Deus sob o tema Batalhas Antigas na Igreja Moderna. A mensagem ela não tem um foco específico voltado para a família, que é o tema do nosso primeiro domingo, mas é aquele que vem tocando o meu coração e eu quero compartilhar essa palavra com os irmãos. Batalhas antigas na igreja moderna. Não somos muitos aqui no auditório, mas não é isso que faz o culto. Queira Deus que você, irmão, irmã, que veio aqui, esteja com o coração predisposto. Eu prego nessa noite como se pregando para um auditório superlotado. E peço a Deus que me dê unção e graça para que a palavra dessa noite traga encorajamento para a nossa vida, alerta, sobretudo aqueles que querem ver o mover de Deus agindo nesse tempo de tanta confusão. Vamos ler a palavra de Deus e depois nós vamos orar. Sei que você já ficou em pé há muito tempo, mas se puder ficar um pouquinho mais, que depois você vai se sentar. Efésios 4, verso 17 seguintes, dizem assim: Portanto, digo isto e testifico no Senhor,
para que não andeis mais como andam os gentios, na vaidade do seu pensamento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes, e nele fostes ensinados conforme é a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Senhor, nós nos curvamos reverentes diante da santa palavra. E a nossa oração é de que nesta noite o Espírito do Senhor aqueça o nosso coração. Fale conosco, que a palavra viva se torne vida na nossa vida, gerando alerta, compreensão, mudança, transformação. Fala-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos e irmãs. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios é considerada a mais bela de todas as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Dr. Seu Shedd, saudosa memória, escreveu um comentário sobre a carta aos Efésios, e ele chamava esta carta como a rainha das epístolas. Paulo escreve àquela igreja que foi identificada no livro do Apocalipse, capítulo 2, como a carta que perdeu o primeiro amor. Mas ao tempo em que Paulo escreve para a carta, a igreja, ela mantinha ainda o primeiro amor. O Senhor Jesus manda a carta às igrejas do Apocalipse e inaugura o livro do Apocalipse dizendo que aquela igreja de Éfeso havia perdido o primeiro amor. Isso aconteceu mais ou menos 30 anos depois do que está colocado aqui. Significa dizer que quando Paulo escreveu esta carta, ele escreveu para uma igreja extraordinária. Não há nenhuma denúncia de pecado naquela igreja que merecesse um confronto, como Paulo fez escrevendo aos Coríntios. E aqui nesse capítulo, meus irmãos, dessa epístola magnífica, o apóstolo Paulo trata de duas realidades. Do verso 1 ao versículo 16, o apóstolo fala da unidade da igreja. Quero mesmo encorajá-lo a fazer uma leitura em casa, porque nós temos dois temas gerais no capítulo 4. O primeiro trata de unidade. Paulo chama a unidade da fé, fala que os dons de ministérios
ministério foram dados para garantirem a unidade da igreja, porque não há qualquer possibilidade de uma igreja obter vitória se ela não for unida. Não há qualquer possibilidade de uma igreja se tornar pujante se ela não for unida. E na segunda parte, que é o texto que nós lemos, pelo menos parte dele, o apóstolo Paulo trata da segunda temática, que é a pureza da igreja. Primeiro fala da unidade, segundo fala da pureza. E antes de analisarmos este texto, explorando esse texto, eu preciso dizer para a nossa igreja que o que mais ameaça a igreja, preste bem atenção, não é o risco de perseguição de fora, que, ao meu ver, está se aproximando, que, ao meu ver, está se materializando, está sendo construído aquilo que talvez pudéssemos chamar de uma evangelicofobia. Mas o que mais ameaça a igreja é a complacência com o pecado interno. O que vem de fora une a igreja, mas o que a destrói é aquilo que começa dentro dela. E preste bem atenção, não há unidade da igreja sem pureza da igreja. E aqui Paulo fala da batalha pela unidade, e depois ele fala da batalha pela pureza. Começa o verso 17 dizendo: portanto, nós estamos aqui diante de uma conjunção conclusiva, que introduz uma conclusão de um raciocínio ou exposição de motivos feitos anteriormente. Quando Paulo começa o verso 17, portanto, ele está dizendo, ou seja, ele está dizendo, assim sendo, ele está dizendo, por conseguinte, ele está dizendo, consequentemente, ele está dizendo, deste modo, ou seja, já que nós aprendemos sobre a unidade, consequentemente, portanto, nós precisamos estar atentos à pureza da igreja. Se você entender isto, irmão, irmã, o que seu pastor lhe traz nessa noite, da palavra bendita, você se tornará um soldado, guerreiro, que há de colar ombros, que há de envidar todo o esforço, no sentido de juntos pedirmos ao Senhor que haja pureza na igreja. Portanto, não há unidade sem pureza. Paulo, então, passa a tratar daquilo que ameaça a santidade da igreja. Eu diria que Paulo, neste trecho, ele é cirúrgico. Ele é de uma precisão extraordinária. Ele trata aqui do que gera dificuldade para a igreja. A dificuldade da igreja não é financeira. A dificuldade da igreja não é de instrumental. Não, senhores. Jamais vou me esquecer, lá no ano de, acho que 2005, quando tive o privilégio de visitar
o maior país socialista do mundo, a China. E tivemos o privilégio de ir numa vila, a 4 horas, subindo a montanha. Chegamos lá no topo daquela montanha, encontramos uma vila de camponeses, gente simples, gente que não tinha, muitos deles sequer tinham ido à cidade, não conheciam cidade grande. E quando eu soube a história dos missionários que há 100 anos atrás levaram o evangelho para aquela vila, subindo a pé, penhascos assustadores, eu fiquei pensando, meu Deus, aquele povo tinha uma coragem. E quando chegamos lá, passamos o dia com aqueles irmãos. Uma vila muito simples. E o nosso tradutor, que já esteve aqui em nossa igreja, ele traduzindo para a gente, contando a história daqueles irmãos. Ninguém me contou, eu vi. Eu vi aqueles adolescentes, meninos e meninas, numa congregação rústica, simples, estudando a Bíblia, mas com uma paixão. Eu vi as Bíblias espalhadas sobre as mesas, estudando a Bíblia. E quando o tradutor disse para nós que o sonho deles era de aprenderem a Bíblia e se tornarem missionários. Não era de comprar carro novo, não era de viajar pelo mundo, não era de adquirir as últimas novidades tecnológicas que até mesmo nem conheciam, mas de compreenderem a palavra de Deus. E eu vi aqueles meninos emocionados, debruçados, como que comendo a palavra de Deus, e queriam ser missionários. Uma igreja simples. Então a igreja, ela pode viver sem tecnologia. Às vezes eu fico triste, graças a Deus não acontece mais, mas as queixas, porque a nossa igreja não pode, a igreja precisa ter isso, a igreja precisa ter aquilo, a igreja precisa orar. A igreja precisa ter temor de Deus. O resto vem como consequência. Paulo, então, deixa claro de forma cirúrgica o que o pecado faz. Ele faz uma analogia. No verso 17, depois de introduzir, com uma conjunção conclusiva, ele diz assim: digo isto e testifico no Senhor. Ele começa a fazer uma comparação do gentio e trazendo uma palavra de alerta para a igreja. Paulo trata do pecado. O maior problema seu e meu, sabe qual é? Chama-se pecado, com o qual nós lidamos todos os dias. A nossa natureza corroída, pervadida, apodrecida pelo pecado é alcançada pela graça de Deus revelada em Jesus. Paulo fala então do que o pecado faz. Estão comigo até aqui? Em primeiro lugar, pecado deforma a mente. Verso 17. Testifico no Senhor para que não andeis mais como os gentios, na vaidade do seu pensamento. Pecado deforma o pensamento, distorce o pensamento. Nós precisamos trazer a nossa mente cativa ao senhorio de Cristo revelado na palavra. Porque o pecado deforma a nossa mente. O pecado nos faz ter pensamentos constrangedores. Coloca em nós e possibilita o desenvolvimento de raciocínios
extremamente constrangedores. E nós precisamos ser honestos para admitir isso. Você está me entendendo? Então, Paulo diz, primeiro, que o pecado deforma a mente, verso 17. Segundo, ele diz no verso 18, pecado traz trevas, entenebrecidos no entendimento. Pastor Hernandes Dias Lopes, a quem eu admiro, nos seus escritos, ele faz um comentário desse verso dizendo o seguinte: o pensamento dos pagãos é um pensamento fútil, cheio de soberba e de empáfia. Quem não conhece a Deus não conhece o mundo ao seu redor, nem a si mesmo. O pecado nos coloca em trevas. Basta que olhemos o mundo ao nosso redor, que vai de mal a pior, que vai invertendo valores. O pecado também, Paulo está alertando a igreja, porque se tenha claro que o que ameaça a santidade e a pureza da igreja chama-se pecado. O pecado separa de Deus. Verso 18. Separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Paulo está olhando para os gentios, está dizendo assim: meus irmãos da igreja de Éfeso, vamos manter a unidade, verso de 1 a 16, e consequentemente vamos estar atentos para o que o pecado faz, deforma a mente, coloca trevas, separa de Deus, verso 18. Mas também, o apóstolo Paulo diz que o pecado endurece o coração. É interessante que a palavra aqui que aparece como dureza do coração sugere uma pedra mais dura do que o mármore. O coração fica tão endurecido como o mármore endurecido o é. O pecado faz isso. E em nome, irmãos, dessa variedade de empobrecimento da alma, nós vivemos uma realidade de vale tudo em nome do amor. Guarde bem o seguinte: o amor fora do critério da verdade se torna banalidade. Em nome do amor, abrem-se propostas variadas de opção sexual, o que importa é o amor. E por aí vai. As mais de 30 possibilidades, ou até mais, de opções sexuais, em nome do amor. O pecado endurece o coração. O pecado gera insensibilidade. E repito, Paulo está falando à igreja de Éfeso, tomando a referência dos gentios, que leva à apostasia. Oh, meus amados irmãos, vivemos aí um cenário muito interessante de pandemia. Alguns dizem que a pandemia trouxe esfriamento, mas talvez a pandemia tenha revelado a pessoa fria. Você sabia que a nossa igreja não sofreu prejuízo? Eu converso com outros pastores que me dizem, olha, interessantemente, as igrejas não sofreram prejuízo quanto aos seus dízimos. Sabe por quê? Porque quem era antes, continua depois. Questão de fidelidade. Mas quem não era antes, também continuou depois. E a pandemia tem servido para revelar até onde de fato nós temos pessoas convertidas mesmo, até onde temos pessoas que são convencidas
E até onde nós temos pessoas convertidas, mas que são fraquinhas e precisam de encorajamento. Mas que o pecado gera insensibilidade. Não se duvide disso. Insensibilidade. Indiferença para com as coisas de Deus. Ah, meus irmãos. Amada igreja, você que me ouve em casa, minha ovelha amada que está me ouvindo em casa. Ouça o que o apóstolo Paulo diz àquela igreja, com o propósito de levá-la à pureza espiritual. Ele alerta para o risco que o pecado traz de gerar insensibilidade. Você tem se tornado insensível? Dos muitos pedidos que eu faço para Deus é que não me deixe, que eu não me torne técnico. Quem lida com coisas sagradas tem o risco de se acostumar com o sagrado. Você sabia disso? Ele convive com o sagrado e tem o risco de se acostumar. Eu tenho pedido, Senhor, não deixe que eu venha perder a sensibilidade de ler um texto bíblico e chorar lendo a Bíblia. Eu nunca vou me esquecer do meu professor de seminário, que foi meu pastor, o pastor Oswaldo Rones. Quem me ouve aqui vai ter acesso a essa pregação, vai se lembrar daquele decano dos batistas brasileiros. Eu tive a oportunidade de morar na casa dele 1 ano no seminário. Era professor do seminário teológico batista do sul do Brasil, e eu morei 1 ano na casa do meu pastor, razões variadas, entre elas de grana. Era um corre-corre tremendo. Mas eu não posso me esquecer das vezes em que, sentado à mesa para fazer uma refeição com aquele pastor já idade avançada, morreu com mais de 100 anos, jamais vou me esquecer de ver aquele homem, cabelos brancos, face enrugada, ao redor da mesa fazendo uma refeição e ler um texto bíblico e a sua voz ficar embargada lendo a palavra de Deus, porque em lendo a palavra de Deus, o seu coração era tomado de emoção, e essa imagem está viva na minha mente. Mas quantos de nós banalizamos o texto sagrado? Perdemos a capacidade de nos emocionarmos lendo a Bíblia. Por isso é válido o alerta. Gentios se tornaram insensíveis. O pecado, preste bem atenção, e Paulo está alertando a igreja, dizendo, olha, vamos manter a unidade. Portanto, observe os gentios. Ele escreve uma série de percepções acerca do que o pecado faz na vida do gentio, e é claro que isso vem como um alerta para a igreja. Você está me entendendo, irmão? Quantos aqui estão me entendendo? Vem como um alerta para a igreja. Deus tem abençoado muito a nossa comunidade. Domingo poderemos dizer, o avivamento está chegando. Pecado gera insensibilidade, mas por fim, pecado remove quaisquer barreiras morais. Verso 18 e seguintes. Paulo vai ainda dizendo aí, verso 19, na segunda parte, né? Entregando-se à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Paulo está dizendo que o pecado desconstrói barreiras. Ele está olhando para o gentio. E aqui nós temos como que um outdoor, com luzes para nos alertarem
com relação àquilo que o pecado faz com o gentio. Depois disso, o apóstolo Paulo entra na segunda parte desse trecho, que é o objeto do nosso tema. Batalhas antigas na igreja moderna. O que é que nós precisamos compreender? Eu quero compartilhar com os irmãos, muito rapidamente, porque a gente quer tirar um tempo para orar. Quero compartilhar pelo menos 4 percepções vitais nessa leitura das batalhas antigas que a igreja moderna enfrenta. Primeiro, Paulo está dizendo aqui que nós precisamos desenvolver intimidade com Cristo. Você já observou no verso 20, quando o apóstolo Paulo diz assim: mas vós não aprendestes assim a Cristo. A Nova Versão Internacional traduz esse texto dizendo: todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. E aqui uma diferença. Uma coisa é aprender sobre alguém, outra coisa é aprender com alguém. Aprender sobre alguém é informação. Aprender com alguém é transformação. Eu gosto de história. Fui professor de história. Os livros de história me encantam. Quando eu leio a história do Império, por exemplo, me impressiona quando Dom Pedro I proclama a independência e precisou voltar para Portugal. A ida dele para Portugal foi muito traumática. Ele foi se despedir do seu filho Dom Pedro II, que tinha 5 anos. Despediu-se dele, lá no palácio em Petrópolis, e nunca mais se viram. O sonho de Dom Pedro II era poder ter um pouco do cabelo do pai. Pensa você que tem um filho pequeno. Doeu o coração do filho que ficou 5 aninhos, e muito mais o coração do pai que precisou se despedir do filho que precisava ficar no Brasil. E foi embora. Sabe o que isso me traz? Informação. Mas não gera transformação. Paulo está dizendo aqui que nós aprendemos não de Cristo, mas mais do que isso. Nós aprendemos com Cristo. Aprender sobre alguém produz cultura, mas aprender com alguém produz experiência. Paulo está dizendo: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Ou seja, vocês conheceram sobre ouvir, falar, mas aprenderam experimentando. Evidentemente que nesse momento Jesus já não estava entre eles, mas é o chamamento à intimidade com Cristo. Não há igreja que possa almejar vitória nas batalhas antigas que as igrejas modernas enfrentam, deixando de lado intimidade com o Senhor. Intimidade é pessoal. É pessoal. A esposa não pode ter pelo marido, o marido não pode ter pela esposa, filhos, pais. É pessoal, é você e Deus. É quando você entra lá no seu quarto, fecha a porta, se ajoelha e se derrama diante do Senhor, se derrete diante do Senhor. Isso tem um nome: intimidade. E olha para mim, cada um aqui sabe se tem intimidade ou não com Cristo. Eu diria que na relação com o Senhor Jesus há níveis. Às vezes eu olho os avivalistas do passado
E fico pensando assim, aquele pessoal orava 4 horas. Aí nós somos levados a pensar assim, mas que quanto assunto para falar 4 horas. Mas sabe o que acontece? Quando você vai construindo intimidade, você vai entrando em níveis mais profundos. Você que é casado, começou a namorar a sua esposa, o seu esposo, tenho certeza que você queria ficar junto, queria passar tempo junto, achava assunto para conversar, sim ou não? Sim ou não? Mais ou menos? Você tinha assunto. E a intimidade de conversar, de estar próximo, vai trazendo assunto, vai trazendo vontade de estar perto. E naquela época mais antiga, né, em que a pessoa só tinha oportunidade de namorar final de semana, ficava contando o final de semana, ficava contando o sábado para encontrar sua amada, para encontrar o seu amor e passar tempo junto. Intimidade. Paulo está dizendo que nós devemos aprender a desenvolver intimidade com o Senhor. Mas ele completa no verso 21 dizendo: se é que ouviste e nele fostes ensinados conforme a verdade em Jesus. Isto é, se de fato você nasceu de novo, ou você acredita que todo mundo que faz parte de uma igreja é novo, é nascido de novo. Nem todo mundo. Não é competência minha nem sua ficar filtrando quem é e quem não é. Cada um deve cuidar da sua vida. E não querer fazer o papel do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que converte, que convence. Então, em primeiro lugar, nós precisamos desenvolver intimidade com o Senhor. Queira Deus que você saia daqui nesta noite com esse encorajamento. Tem intimidade. Intimidade é uma construção. É uma construção. Observe as pessoas que são casadas há muitos anos e que têm um casamento normal. O que eu chamo de casamento normal? É um casamento que tem tempos de sol e tem tempos de chuva. Tem mais tempos de sol do que tempos de chuva. Casamento normal. Mas observe os casais longevos. Palavra bonita, né? Tem 40 anos de casado, 50 anos de casado. Um está tão colado com o outro. Você ouviu aqui o distinto casal, pastor Paulino e irmã Edna, quando ela falou assim, a gente pede a Deus para partir os dois juntos. Aí ela disse, é o filho, talvez estejam até me ouvindo agora, aquela palavra muito forte, né? Mas vocês querem morrer de acidente de carro? Não, chega lá, um está morto, outro leva um susto e morre também. Porque o casal descobre uma afinidade, uma unidade, que a vida de um não faz muito sentido sem o outro. Intimidade. Tem gente que não tem intimidade. Fica assim, tomara que vá logo para pegar o seguro. Isso é maldade, né? Segundo lugar, está me acompanhando aqui, irmão? Eu tenho que falar rápido, porque a gente precisa tirar, nem que sejam uns 10 minutos orando. Devemos também buscar santidade. É isso que Paulo diz no verso 22. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. A Nova Versão Internacional traduz os versos 22 a 24, porque quando eu estou estudando, eu gosto de ler outras versões para entender um pouco melhor o texto. Eu gostei da tradução da Nova Versão Internacional, que diz assim no verso 22, quanto à antiga maneira de viver, obrigado, irmãos, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe
por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Sabe o que é que eu entendo aqui? Paulo está dizendo, não tem mais ligação entre a vida nova e a vida velha. Ou seja, não faz sentido mantermos vivos elementos que lembram a vida morta quando nós tínhamos, agora que temos uma vida nova. Não faz sentido. Devemos buscar santidade. Santidade é um processo. Começa no dia que a pessoa se converte. É o Espírito Santo que nos leva à santidade, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Terceiro lugar, nós devemos preservar a verdade. Verso 25, Paulo diz assim, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Você sabia que a mentira tem um pai? Que a gerou ou que a fecundou? Esse pai tem um nome. E em João 8,44, Jesus dá o nome. Quem é o pai da mentira? Quem é? Nada de bom procede da mentira. A verdade fortalece a comunhão da igreja, mas a mentira destrói a comunhão e a unidade da igreja. Falar a verdade não é ser grosseiro, mas é ser sincero e amoroso. E fazer tudo para ganhar o outro. É alertar de algum perigo. Nós temos uma cultura no Ocidente muito equivocada, onde nós não praticamos o que Paulo encerra aí no verso 25, que pode ser chamado de mutualidade, uns aos outros. Qual é o pai que vê um filho indo para um abismo e não o alerta? Qual é a mãe que vê uma filha indo para o buraco e não a alerta? Claro que a gente alerta. Claro que a gente ajuda. Porque isso é cuidado mútuo. Mas qual é a cultura que se tem? Eu não quero me envolver. Meus irmãos, nós somos corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Nós precisamos entender isso. A mentira destrói a igreja, mas a indiferença também. E Paulo está encorajando aqueles irmãos a perseverarem na verdade. Por fim, como eu gostaria de me estender nessa noite. O que é que Paulo está tratando aqui como elementos que nos ajudam a vencer as batalhas antigas na igreja moderna? Esse último item é muito importante. Devemos fechar todas as brechas que o inimigo aproveita na vida de uma pessoa. Eu não creio que um crente possa ficar possesso. Não creio. Ou é problema de saúde, ou é problema de conversão. Eu não creio. Crente ficou possesso, ou está com problema de saúde, alguma esquizofrenia, ou está precisando de Cristo, conversão. Mas a pessoa pode ficar oprimida. Você sabe qual é a porta de acesso? Emocional. Paulo diz assim, verso 26, irai-vos e não pequeis. Como assim? Mas a ira não é pecado? Lá no verso 31 ele diz, toda amargura e ira, porque há dois tipos de ira. A ira
pecaminosa e a ira que não é pecaminosa. Qual é que não é pecaminosa? Quando você fica indignado, por exemplo, diante de uma injustiça. Aliás, é triste nós perdermos a capacidade de indignação diante da injustiça. Ficarmos silenciosos diante da mentira. Tomarmos uma postura de indefinição. Isso é pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. A ira que Paulo se refere aqui é aquela que é fruto da nossa humanidade, que deve se indignar pelo erro. Irai-vos e não pequeis. Você sabe qual é a diferença da ira pecaminosa para a ira que não é pecaminosa? Aquela que se alonga. Por isso ele diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sabe o que é isso? Amanheceu, anoiteceu, amanheceu, anoiteceu, e a ira está lá fermentando. E a ira que vai fermentando se torna amargura. Compreende? E Paulo encerra dizendo, não deis lugar ao diabo. Meus irmãos, a área das emoções é, portanto, a porta mais eficaz de aprisionamento de uma pessoa. Há pessoas que estão aprisionadas pela raiva, aprisionadas pelo ressentimento, não conseguem se livrar da relação emocional com algo de errado, de mal que alguém praticou contra ela. E desenvolve um pensamento equivocado de que quanto mais eu pensar, quanto mais eu sentir raiva da pessoa que me feriu, ela vai ser afetada. É como quem diz, eu vou tomar o veneno e outro que vai morrer. Tolo, tolice. Há pessoas aprisionadas à mágoa, à culpa, entre outros. Pessoas que um dia praticaram um aborto escondido. Eu já vi situações assim. Pessoas que arrastam uma culpa terrível. E nós precisamos, no aconselhamento em amor, dizer assim, você está arrependida? Então agora, em nome de Jesus, se livra disso. Se livra disso. E meus irmãos, é extraordinário ver o choro do arrependimento. Há pessoas que não se perdoam. Não se perdoam. Vivem arrastando um cadáver em estado de putrefação. Não se perdoam. Cuidado. Não dê lugar ao diabo. Você está entendendo, irmão? Eu quero concluir a minha fala dizendo que o apóstolo Paulo está dando esses conselhos àquela igreja com o propósito de manter a pureza da igreja. Unidade da igreja, de 1 a 16, pureza da igreja, 17, seguinte. A unidade fica ameaçada quando não há pureza. Mas a pureza adensa a unidade da igreja. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Nós vamos sair do ar, você que está nos ouvindo, vamos ter uns poucos minutos de oração. Deus abençoe você, guarde essa palavra no seu coração. Se ela lhe falou de alguma forma, manifeste aí no nosso chat. Se você tiver algum pedido de oração, também pode fazê-lo. Deus abençoe e ficamos por aqui com você que nos ouve pelo canal do YouTube.